Oi, gente, voltou? Tá tudo certo? Voltou? Eita, voltou. Acho que voltou agora, né? Voltou aí? Pronto, eu acho que agora voltou, né? Problemas técnicos. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto que beira o polemismo, como beira também o amor, a caridade, o perdão, a fé. São os princípios crísticos, são os princípios que nós adotamos em qualquer religião. E não é um assunto para polemizar, é um assunto para juntar pessoas, para dar as mãos, para falarmos do Cristo de uma maneira mais leve, mais branda, mais em paz. E hoje nós vamos estudar como o Espiritismo se encaixa dentro da Bíblia, como ele se encaixa dentro das Escrituras Sagradas. Mas para a gente poder começar a ver isso, a gente tem que entender a evolução das religiões. As religiões tiveram uma carga evolutiva de acordo com a capacidade cognitiva e a capacidade espiritual dos seres, né? Conforme a nossa sociedade foi evoluindo cognitivamente e espiritualmente, as religiões foram surgindo, as doutrinas foram surgindo. A princípio, existia a visão antropomórfica, que era a visão que Deus deveria ter um formato humano. Nós tínhamos uma dificuldade enorme de entender que ele não tinha um formato, que ele não era material, que ele era um ser imaterial e sem formato, que predominava em todos os planetas, que era a inteligência suprema. Então, a primeira visão foi essa, da natureza antropomórfica. Logo depois, a gente vem com a natureza politeísta. As pessoas não, quando não entendiam os fenômenos que aconteciam, quando esses fenômenos eram sobre-humanos, quando acontecia diferentes causas que vai além do humano, elas entendiam tudo isso como os deuses. Então, por isso que havia o culto, né? A cultuação de minerais, a cultuação de animais, eram os deuses politeístas. Então, tudo que a gente não conseguia entender, a humanidade colocava como Deus. Uma pedra como Deus, um mineral, né, como Deus, um vegetal como Deus. E só depois, já na época de Moisés, com os judeus, nós vimos o nascimento das religiões monoteístas, né, do monoteísmo, de um Deus único, justamente com o Decálogo, que era a tábua com os 10 mandamentos. Então é Moisés que começa a ressurgir o monoteísmo. Assim sendo, através dessa evolução cognitiva, dessa evolução espiritual, as religiões foram evoluindo junto conosco e nos trazendo uma leva, um leque de opções em que a gente pode estar, para nos sentirmos bem, para cultuar e adorar a Deus da nossa melhor forma. E então, a gente passa para estudar a religião a qual me criou a palavra Espiritismo e criou essa doutrina que é baseada entre a fé, razão e religião. Então a gente vai para a primeira questão. A Bíblia, ela não prega religião, ela prega princípios de amor, fé, caridade e perdão. E não tem como existir a palavra espiritismo dentro da Bíblia, pois o espiritismo só foi criado lá em 1857 pelo próprio Allan Kardec, tá bom? A Bíblia não apresenta nenhuma das suas páginas a questão do espiritismo, então não há o que se dizer que ela abomina o espiritismo ou que ela rejeita o espiritismo. O espiritismo não pode estar presente dentro das escrituras sagradas, porque é ali que vocês lembrem disso, para que quando a gente passe mais à frente com o assunto, vocês entendam. Então, na Bíblia não tem como ter essas duas palavras, tá bom? Ó, a maior dúvida que tem é que as outras religiões, quando vão nos questionar, eles dizem que o Espiritismo não é uma religião cristã, o que está absolutamente errado. O Espiritismo é uma religião totalmente cristã e que está baseada em Jesus. A pergunta 625 do Livro dos Espíritos é justamente essa. Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? O espírito responde: Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque o Espírito Divino o animava e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra.
Quanto aos que, tendo pretendido instruir o homem na lei de Deus, transviaram-no por meio de falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiados terrenos, e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos apresentam como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Então, o Espiritismo tem toda a sua base em Jesus, tem toda a sua base na passagem de Jesus pela terra, no Novo Testamento, nos princípios atribuídos e trazidos por Jesus Cristo a nós: a fé, a caridade, o amor, o perdão, amar ao próximo como a si mesmo. Toda a parte da graça, ele é muito maior do que o kardecismo. O espiritismo é maior do que Kardec, o espiritismo é maior do que eu, o espiritismo é maior do que você. O espiritismo está dentro do evangélico, está dentro do católico. O espiritismo ronda todas as religiões, porque naquela época, o que mais tem nas escrituras sagradas são efeitos mediúnicos, são atividades mediúnicas. O espiritismo está presente em todos os médios, e esses médios podem ser de diversas religiões. Então, o Espiritismo é muito maior. Ele pode ser, ele é o Consolador prometido. Então, o Consolador prometido não está na mão de um ser humano, não está na mão de uma crença individual. Ele é maior. Ele acompanha a crença crística, ele acompanha os ditames de Jesus Cristo. Então, dessa forma, a gente precisa entender que em nada o Espiritismo prega contra a Bíblia. Eles não se contradizem, pelo contrário, eles se unem para explicar. Vejamos que muitas das dúvidas que pairam sobre a questão do Espiritismo na Bíblia é sobre as denominações entre reencarnação e ressurreição. Ora, pois, a reencarnação é muito fácil de ser explicada, pois ela se trata de um instrumento da justiça divina. Veja bem como é que nós poderíamos explicar os acontecimentos que ocorrem com as crianças. Como explicar uma criança que nasce com uma deficiência física? Como explicar uma criança que nasce com problemas e logo parte para a pátria espiritual? As crianças têm uma pura inocência e Deus não é um Deus que quer dor. Deus não projeta dor, Deus não projeta deficiência. Isso são efeitos causados por nós, enquanto humanos, nas nossas diversas encarnações. Aquilo que nós fazemos são atribuídos especificamente para a próxima encarnação. Então, só assim nós teríamos uma explicação de por que crianças tão inocentes vêm com deficiências, vêm com sofrimentos, em família totalmente devastadas. O primeiro ponto a se estudar é isso, a justiça divina através da reencarnação. Nenhum outro conceito foi capaz de explicar melhor isso. A Bíblia não pode trazer a palavra reencarnação de forma nenhuma. A palavra reencarnação foi trazida por Allan Kardec dentro do Espiritismo e foi criado por ele. Veja bem que o Allan Kardec criou a religião, a doutrina espírita, o Espiritismo. O espiritualismo não. Depois, mais na frente, eu vou explicar para vocês que todos nós somos espiritualistas. Os adeptos ao espiritismo é que são chamados de espíritas ou espiritistas, e foi criado pelo Allan Kardec. A denominação espírita é uma palavra criada por ele, mas todos somos espiritualistas. Então, enfim, essa reencarnação está presente dentro da Bíblia com outros nomes, com a palavra renascimento, com a palavra geração, ela está em vários pontos bíblicos. Eu me lembro que ao estudar a reencarnação a primeira vez, eu ganhei um livro do Chico Xavier, na verdade, que era um livro Pinga Fogo. Esse livro Pinga Fogo, ele vem descrevendo, né, vem organizado por um autor, as perguntas que o Chico respondeu naquele programa Pinga Fogo. E uma das perguntas foi feita por um pastor chamado Manuel Melo, que é um pastor que tinha 1.500.000 fiéis, que era daquele movimento Brasil para Cristo. E ele pergunta justamente isso para Chico. Ele pergunta para Chico como Chico poderia explicar a reencarnação. Se no início a Escritura Sagrada diz que existia Eva, Adão, Caim e Abel, a família de 4 pessoas. Então, os primeiros homens são os primeiros espíritos. Então, assim que a Bíblia estabelece que antes dele não havia nenhum outro espírito explicação para essa pergunta. O que acontece é que muitas vezes nós só estudamos a Bíblia ou nós só estudamos qualquer doutrina no intuito de brigar, no intuito de ferir palavras contra outras doutrinas. Nós não estudamos com o espírito
de querer saber mais, de querer entender, com o espírito aberto a entender melhor. Então, na própria Escritura Sagrada, depois que Caim mata Abel, e Deus diz a ele que vai virar a face para ele, que ele vai viver como um vagabundo e um fugitivo na face da terra, ele sai de perto dos pais e vai para Nod. E a Bíblia diz que lá em Nod ele se casa e tem um filho chamado Enoque. Então, Chico explica como pode ser que se eles eram os primeiros espíritos e como a Bíblia diz logo em seguida que ele casou-se. Ou seja, existiam outros espíritos, existiam outras pessoas encarnadas na face da terra. Senão ele não poderia casar e ter filho logo após. Passado toda essa pergunta, o público aplaudiu e Chico continuou a falar justamente sobre a reencarnação no que diz às crianças, às pessoas inocentes. Como explicar isso? Como explicar tamanho? Porque seria uma injustiça. Seria uma falta de justiça de Deus para conosco. Seria um Deus castigador, um Deus que não prega o amor, um Deus que quer o sofrimento e a dor. Então, a reencarnação é o instrumento da justiça divina mais inteligível que a gente já pôde estudar e foi trazida pelo estudo coletivo dos espíritos e por Kardec. Chico também diz que o espiritismo é evangélico, o espiritismo é evangélico com princípios kardecianos. Chico ele confirma a reencarnação em uma literal do próprio Jesus Cristo, porque ele diz assim: por que então os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Jesus, porém, lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e que restabeleça todas as coisas. No entanto, eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram, mas o fizeram sofrer como quiseram. É assim que farão morrer o filho do homem. Então seus discípulos compreenderam que eram sobre João Batista que Jesus tinha lhe falado. Ou seja, João Batista era a reencarnação de Elias. Então Jesus vem literalmente dizendo que Elias já veio e eles não os reconheceram. Lá em Êxodos, no Velho Testamento também, no capítulo 34, no versículo 6 ou 7, diz o seguinte: passando, pois, o Senhor perante ele clamou: o Senhor, o seu Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Lá em Êxodos, eles diziam que se você errasse, Deus iria punir até a tua terceira e quarta geração. Ora, se Deus iria punir a terceira e quarta geração e que nada fez para merecer isso, seria uma injustiça. O que a terceira e quarta geração significa são as reencarnações. E cada reencarnação você traz um processo da anterior, a qual você deve reformar e evoluir, para que não se precise voltar tantas vezes, né? Ainda em Êxodo também, ele explica que a gente deve ter um olhar educador, um olhar de entendimento. Lá em Êxodo, o que mostra é que a reencarnação é uma lei biológica, não é uma lei das Escrituras Sagradas, não é uma lei espiritual, é uma lei biológica. A palavra reencarnação foi criada para Kardec, mas ela tem todos os seus pressupostos dentro das Escrituras Sagradas. No capítulo 3 do Evangelho de João, em uma conversa com Jesus, Nicodemos fala sobre reencarnação com outras palavras. Vejamos. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais?
Nicodemos questionou a Jesus como poderia alguém nascer de novo, se teria que voltar para o ventre da sua mãe, como pode um homem velho retornar ao ventre da mãe? Mas era sobre a reencarnação que Jesus falava. Quando ele diz que o que nasce da carne é carne e o que nasce do espírito é espírito, é justamente isso que ele quer dizer. O nascimento biológico por intermédio da mãe, por intermédio de uma genitora, a reencarnação, é esse o modelo crístico a seguir. É esse o modelo da justiça divina. É esse o princípio de como deve se estabelecer a evolução da humanidade e de todos os outros planetas. Mateus também, no capítulo 11, no versículo de 10 a 14, diz o seguinte: Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é o maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora, se faz a violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Jesus, mais uma vez, dá prova da reencarnação dentro da Bíblia. Ora, então, de forma nenhuma, nós vamos encontrar, quem quer que seja, qualquer que seja a religião, nós vamos encontrar a palavra reencarnação dentro da Bíblia. Ela só passou a existir quando Kardec foi instrumento de codificação do estudo dos espíritos evoluídos, como Agostinho, como Espírito da Verdade, como João. Então, nessa forma, se procurar a palavra reencarnação, é perda de tempo e é uma mera crítica sem fundamento. A Bíblia está cheia de pressupostos da reencarnação. Agora, a gente vai passar para uma parte da Bíblia no Velho Testamento que é muito polêmica, que é Deuteronômio. Que é justamente essa parte das escrituras sagradas que as outras religiões, as outras doutrinas, ou até pessoas mesmo sem religiões, utilizam para criticar o espiritismo ou o espiritualismo em si. O que eu estou fazendo aqui não é defendendo uma doutrina ou uma crença ou uma religião. O que eu estou fazendo aqui hoje é defendendo o estudo. Assim como o Espiritismo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, isso serve para qualquer doutrina e qualquer religião. Hoje eu sei que tem muita gente no chat que é de outra denominação, que são evangélicos ou que são católicos. Eu hoje falei com uma querida que eu tenho muito respeito, apesar da gente não se conhecer pessoalmente, que é a pastora Leia. Um beijo também para o pastor Cardoso. E esse beijo é mandado pela dona Odete, que é a sua mãe, tá bom? É a dona Odete que manda esse beijo e esse abraço hoje para vocês. Então, dessa forma, água clara parece a cidade, tá bom, gente? Então, dessa forma, eu sei que eu não estou aqui para levantar uma bandeira. Eu sei a fé que eu professo. Essa parte de mim é uma escolha minha e confortável feita por mim. O caminho que eu quero seguir para chegar a Deus é escolhido por mim. É o espiritismo evangélico, com princípios kardecianos, com princípios católicos, com princípios evangélicos. É o universalismo de religiões que pregue a paz, que pregue o amor entre irmãos, que pregue as mãos dadas pela caridade, pela fé, pelo perdão. É essa a religião. Assim como dizia Chico Xavier, a próxima religião é o outro, é o que você pratica em favor do outro. Então, hoje eu não estou aqui defendendo bandeira, eu estou aqui a elucidar, a esclarecer o que significa também o Espiritismo. Em Deuteronômio, fica no Velho Testamento. O que é mais engraçado é que as pessoas que usam o Velho Testamento para questionar o espiritismo ou o espiritualismo ou qualquer outra religião que tenha a crença na vida após a morte ou na existência do espírito depois da matéria, eles não utilizam o próprio Velho Testamento na íntegra. Porque, por exemplo, em Provérbios, se você for utilizar o Velho Testamento, ele diz que se seu filho te desobedecer, você deve matá-lo.
Então, as pessoas que seguem literalmente a Bíblia acham que aquela época era muito bonita e resolvem seguir aquelas regras daquela época. Mas os tempos são outros. O tempo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento já era outro. E do Novo Testamento até hoje são outros. Hoje a gente tem evoluções tecnológicas, a gente vive em outro momento. Então, dessa forma, utilizar o Velho Testamento de forma literal para prover a nossa vida fica um pouco errôneo, porque a gente pode achar bonita a forma como eles viviam, mas nós não vivemos mais daquela maneira, tá bom? Então, em Deuteronômio, ele fala sobre que Moisés proibiria a comunicação entre vivos e mortos. Moisés proibiria a comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Mas espera aí, gente, antes da gente continuar, vou dar um recadinho de um índiozinho. Parece um índiozinho, eu acho que ele não é, mas ele é do Macapá. Eu acho que o papai Renato tá no chat, a mamãe Márcia, ele tá mandando um beijo pro Luque, tá mandando um beijo pro Luquinhas, pra avó, pra tia Camila. Então é um menininho muito bonitinho, tem a aparência de 2 ou 3 anos e é muito bonitinho, do cabelinho preto liso, tá bom? Beijinho para a mamãe, para o papai dele, para o irmãozinho, para a avó, para os tios, tá bom? Beijo em todos vocês dele. É Luciano, eu acho o nome dele. Luciano Daniel, hein? Os Daniéis são muito presentes na minha história mesmo. Então, um beijo para vocês, mãezinha. Eu sei que tá difícil, tá recente, mas força aí, força que nós estamos por aqui também para o que você precisar, tá bom? Então, vamos voltar para Deuteronômio. Então, as outras religiões, ou os críticos, ou outras doutrinas, enfim, chamem como quiser, eles criticam muito o espiritismo ou espiritualismo pela a falsa crença de que Moisés havia proibido o espiritismo, que o Moisés havia proibido as atividades mediúnicas e que havia proibido a comunicação entre vivos e mortos. Ok, vamos para a primeira ação. Naquela época não existia o espiritismo, assim como eu já expliquei. Então não tinha como ele proibir o espiritismo, porque ainda não existia. O que Moisés proibiu naquela época eram as atividades mediúnicas de cunho leviano. Eram as consultas feitas através de medianeiros também aos espíritos, né? A necromancia para saber do futuro e consultas levianas ou por pura curiosidade. Mas também o que significava era que muitos que cultuavam esses tipos de consulta eram politeístas. E o que Moisés queria era acabar com isso, com o politeísmo, e fortalecer o surgimento do monoteísmo que estava surgindo naquela época. Então, dessa forma, o que Moisés queria precaver eram as atividades, as comunicações entre vivos e mortos, como se dizem as outras religiões, entre desencarnados e encarnados, de forma leviana e crua, sem respeito, sem fidedignidade, utilizado para prover o futuro, para que eles pudessem traçar os caminhos, como foi com Samuel. Então, no Velho Testamento, em Deuteronômio 18, do versículo 10 a 12, diz o seguinte: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é a abominação do Senhor. E por estas abominações o Senhor, teu Deus, as lança diante de ti. Veja bem, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que se há uma proibição de comunicação com os mortos, não há no que se falar da não existência da não comunicação, como alguns pregam que não existe a comunicação entre vivos e mortos, entre desencarnados e encarnados. Ora, se não existisse essa comunicação, por que estaria proibindo? Proibir o que não existe não faz sentido. Então, a primeira lição que devemos tirar desse versículo das Escrituras Sagradas é que sim, existem a comunicação entre encarnados e desencarnados. Senão, Moisés não teria a preocupação de esclarecer essa proibição. Mas veja bem, o próprio Moisés era um médio ostensivo que foi utilizado por Deus e pelos espíritos superiores para fazer, por exemplo, o decálogo, que foi os 10 mandamentos.
Outra coisa, as consultas triviais são proibidas em qualquer tempo, não só na época mosaica, mas nessa época também, na época em que nós vivemos. É proibido fazer consulta, é proibido você fazer isso de forma apenas a querer sanar a curiosidade de outros. As comunicações feitas pelo médio, por intermédio do médio, pelos seus familiares, pelos desencarnados e encarnados, tem que ser de forma séria, tem que ter um motivo pleno, tem que ter sobre permissão e cuidado dos espíritos evoluídos. Envolve toda uma rede de regras, envolve toda uma rede de conhecimento, de estudo. Enfim, todas as atividades mediúnicas e levianas são proibidas por qualquer religião, inclusive fortemente proibida pelo Espiritismo. Kardec pregou muito isso, e a gente vai ver no livro dos médios daqui a pouco. Mais tarde, naquela época mosaica, a humanidade era outra. Era uma humanidade ainda despreparada para entender as atividades mediúnicas, para se respeitar aquelas atividades. Era uma época ainda em que o materialismo estava predominante, em que as pessoas faziam esse tipo de consulta por dinheiro. Assim sendo, logo depois, passada a época mosaica, com a época do Cristo, quando Jesus veio à Terra, a humanidade já era outra. E assim você vê que no Novo Testamento não há mais nenhuma proibição sequer sobre a consulta aos mortos, sobre a comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Não há no Velho Testamento, no Novo Testamento, mais nenhuma proibição. O próprio Jesus Cristo veio nos mostrando grandes atividades mediúnicas, quando ele curava as pessoas, quando ele e os apóstolos faziam as curas, quando ele e os apóstolos tiravam os espíritos levianos que estavam incorporados nas pessoas. Ou seja, o Novo Testamento é repleto de efeitos mediúnicos, de manifestação. Você pode ver que lá em Mateus 17, versículo de 1 a 3, diz o seguinte: E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é misto que Elias venha primeiro? Igual a gente já falou. E ele disse o seguinte: Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Ou seja, Jesus vem pregando como pode ser a reencarnação. Jesus vem pregando como um médio. Jesus diz o seguinte, ó: O exemplo mais contundente da imortalidade tem em Mateus 17, de 1 ao 3. Ele diz o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a Jão, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. O que é o espírito de Moisés, é o espírito de Elias que ali apareceram. Isso já no Novo Testamento. Agora, como eu disse para vocês, o livro dos Médios, que foi feito por Allan Kardec, escrito por Allan Kardec, sobre a autoridade e o estudo coletivo dos espíritos superiores, ele vem pregando a seriedade das consultas, ele vem pregando a seriedade das evocações, ele vem pregando a seriedade da psicografia, vem pregando a seriedade da atividade mediúnica do médium. No item 273, ele vem dizendo o seguinte: os médios são geralmente muito mais procurados para as evocações de interesse particular do que para comunicações de interesse geral. Isto se explica pelo desejo muito natural que todos têm de confabular com entes que lhes são caros. Julgamos dever fazer a este propósito algumas recomendações importantes aos médios. Primeiramente, que não acedam a esse desejo, senão com muita reserva. Se trata de pessoas de cuja sinceridade não estejam completamente seguros e que se acautelem das armadilhas que se possam preparar, pessoas malfazejas. Em segundo lugar, que as tais evocações não se prestem sob fundamento algum, se perceberem um fim de simples curiosidade ou de interesse, e não uma intenção séria por parte do evocador, que se recusem a fazer qualquer pergunta ociosa ou que sai do âmbito das que racionalmente se podem dirigir aos espíritos. As perguntas devem ser formuladas com clareza, precisão e sem ideia preconcebida. Insistir em questões dessa natureza é querer ser enganado.
O evocador deve ferir franca e abertamente o ponto visado, sem subterfúgios e sem circunlóquios. Se receia explicar-se melhor, será que se abstenha. Convém igualmente que só com muita prudência se façam evocações, na ausência das pessoas que as pediram, sendo mesmo preferível que não sejam feitas nessas condições, visto que somente aquelas pessoas se acham aptas a analisar as respostas, a julgar da identidade, a provocar esclarecimentos, se for oportuno, e a formular questões incidentes que as circunstâncias indiquem. Além disso, a presença delas é um laço que atrai o espírito, quase sempre pouco disposto a se comunicar com estranhos, que eles não inspiram nenhuma simpatia. O médium, em suma, deve evitar tudo que possa transformá-lo em agente de consulta, o que aos olhos de muitas pessoas é sinônimo de ledor e de buena dicha. Ou seja, gente, a simples consulta, a simples evocação para matar a curiosidade é proibida de qualquer forma. É uma simples brincadeira com um assunto muito sério. Então, quando muitas pessoas me perguntam como acontece a psicografia, e eu digo que a minha mediunidade é por aproximação, é justamente isso. É porque os espíritos dos familiares de vocês tendem a querer conversar com vocês e não com uma pessoa estranha. Então, tudo que eu faço é com muito respeito, respeito aos princípios kardecianos, respeito ao espiritismo evangélico, respeito às minhas bases de crença evangélica e às minhas bases de crença católica também. Eu criei uma forma de conviver com a minha mediunidade desde muito cedo. Ainda quando eu professava fé em outras religiões, eu me denominava evangélica ou católica. Eu fiz a minha mediunidade a florescer junto com os meus irmãos desencarnados, os espíritos evoluídos que me acompanharam. Eu só vim conhecer o espiritismo kardecista há mais ou menos 5 ou 6 anos atrás. Então, dessa forma, tudo que é tido com muito respeito, a relação que é atribuída muito respeito, ela floresce, ela cresce, é como uma flor. Então, eu digo que algumas vezes eu consigo algumas informações que as pessoas podem achar fantástico, isso, aquilo, mas não. São meras comunicações, são informações comuns, mas que com o respeito que eu tenho por eles e eles por mim, torna mais fácil a comunicabilidade, torna mais respeitoso a forma com que falam comigo e eu com eles. Mas então, ele vem explicando logo no artigo 274 quais os espíritos que podem ser evocados. E ele diz: todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontre na escala espiritual, podem ser evocados, assim os bons como os maus, tanto os que deixaram a vida de pouco como os que viveram nas épocas mais remotas, o que forem homens ilustres, os mais obscuros. E falando nisso, gente, eu preciso dar um recado para uma família é, que é um pouco complicado, mas eu prometi que daria esse recado. A dona Zilene, ela desencarnou hoje. Ela precisa falar com a filha dela, Suzy. Suzy Santos, eu acho. Ela quer dizer que ela não tem vontade de ser cremada. Então, se a filhinha dela estiver escutando, ou se alguém escutar, a família é do Acre, e ela não quer ser cremada. Se vocês puderem atender esse pedido dela, a dona Zilene, tá bom? Então, dona Zilene manda o recado para a Suzy, tá bom? Bom, lá no item 275, a gente continua com ele dizendo o seguinte: os espíritos falando para Kardec. Entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, umas lhes são pessoais e outras estranhas. Entre as primeiras devem colocar-se as ocupações ou as missões que estejam desempenhando e das quais não podem se afastar-se para ceder aos nossos desejos. Neste caso, sua visita apenas fica adiada. Uma coisa que nós devemos entender é que existem várias escalas evolutivas no outro plano. Às vezes você quer tanto contato com seu filho, mas o seu filho já está num grau tão evoluído e que tem a própria missão, que ele não tem mais a necessidade da comunicação. Ele segue lá com a missão do estudo, com a missão do trabalho. E às vezes você que fica aqui se sente um pouco discriminado ou se sente um pouco inútil, se sente que não tem merecimento. Mas muitas vezes não é isso. É que o espírito está tão evoluído, está seguindo um caminho tão pleno, que ele não deseja comunicar-se. E é isso que eu tento explicar para algumas mãezinhas, alguns maridos e algumas esposas. Como há também o propósito da reencarnação. Às vezes você busca um ente que já desencarnou há muito tempo e ele já está reencarnado. Então, sendo assim,
Existem várias regras para que o espírito possa se comunicar. E dentre delas não é o momento em que desencarna, não é o tempo com que desencarnou, tá bom? Olha, é muito bonito quando você consegue estudar as doutrinas e as religiões de forma que você não se corrompa, que você não queira tão somente algo que te cabreche, que não queira algo que explique todas as perguntas. Nenhuma religião, nenhuma crença vai explicar tudo para você. Eu, particularmente, não sou adepta a dogmas absolutos. Kardec diz que a doutrina não é infalível e diz mais ainda que ela não é acabada. Então, dessa forma, os dogmas absolutos só trazem para o nosso convívio mais dúvidas ainda. Há pouco tempo, eu conversava com uma colega, ela estava lá em casa tomando um café e ela me disse que estava se sentindo um pouco ruim, um pouco culpada, porque tanto tempo que ela professava uma determinada doutrina e ela muitas vezes começava a duvidar. Ela duvidava daquilo que ela estudava, ela duvidava daquilo que por 20, 30 anos ela vinha seguindo, ela duvidava da teoria e dos conceitos. E eu disse muito pacificamente a ela, com muita tranquilidade, que isso vai ocorrer outras vezes com ela, várias e várias vezes, porque são pessoas que colocam, apostam todas as suas fichas na doutrina criada pelo homem. Ela aposta todas as suas fichas em codificações, em religiões, quando na verdade a quem ela deve se prender é a Deus e aos princípios trazidos por Jesus Cristo. Porque se depois ela, por fim, achar que aquela religião não é o caminho que ela deve seguir, ela não perdeu nada, porque ela andou sobre a conduta de Deus e sobre a conduta crística. Então, dessa forma, cabrestar uma religião, um dogma absoluto, se prender a ele, é motivo de decepção futura, sim. Você deve professar sua fé na religião que te faz melhor. Porém, você deve professar sua fé baseada em Deus. Só Deus pode te trazer o refrigério e só Deus explica tudo e todos. Mas nem todos, nem todas as religiões explicará a Deus. Então veja que uma coisa que acontece muito nas outras doutrinas é a denominação de demônio. Eles utilizam essa denominação demônio para falar sobre os espíritos malfeitores, que a gente conhece por espíritos malfeitores. Quando, na verdade, a palavra demônio, traduzida para o grego, daemo, significa gênio. Então, nada tem a ver com os espíritos mais malfeitores que eles querem, né? Eles querem dizer. Existe um livro, eu até notei aqui para vocês, do Severino Celestino da Silva. Ele é um livro chamado Analisando as Traduções Bíblicas. Ele aponta 103 bibliografias e várias outras teses de pesquisa, onde ele vai estudar as traduções bíblicas. Ora, pois a Bíblia deve ser estudada com muita parcimônia, porque a Bíblia traz simbolismos também ali dentro, para que você traga para a sua vida. Eu sou uma estudiosa da Bíblia, sempre digo isso. Eu tenho muito amor pela Escritura Sagrada. Porém, eu tenho em mim a convicção que a Escritura Sagrada não é a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus, é o exemplo vivo de Deus. Gente, quanto tempo eu estou, Ivan, para ver se eu não extrapolei? Porque senão eu fico aqui falando com vocês, tá? Então, sobre isso, sobre dizer que Cristo é a palavra de Deus, aí vem um questionamento meu, enquanto seguidora também dos princípios kardecianos, que a gente recebe muitas críticas baseado nisso, porque a gente pega a denominação kardecista. A gente diz, eu sou espírita kardecista, eu sou umbandista, eu sou do candomblé, eu sou isso, eu sou aquilo, enfim, nós dividimos em doutrinas. Quando, na verdade, o próprio Kardec, assim que ele vai na introdução do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: para designar coisas novas são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos da mesma palavra. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Com efeito, o espiritismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa a mais do que matéria é espiritualista. Vou repetir.
Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Todos nós somos espiritualistas. O umbandista é espiritualista, o kardecista é espiritualista na sua essência. Kardec diz isso, define isso aqui. O que acontece é que Kardec criou o Espiritismo enquanto religião e enquanto doutrina. Então, ele diz que os adeptos à religião espírita, o Espiritismo, se chamarão espíritas ou espiritistas. Os adeptos do Espiritismo serão os espíritas ou, se quiserem, os espiritistas. Ou seja, não se é usado o termo espírita para nossos irmãos, por exemplo, da Umbanda, ou do Vale, ou do Candomblé, justamente porque eles não seguem o espiritismo enquanto doutrina, eles têm as doutrinas próprias, mas eles são denominados espiritualistas porque eles acreditam que existe algo a mais do que a matéria, assim como nós kardecistas, nós espíritas, nós evangélicos, nós católicos, todos nós, porque todas as religiões acreditam sim na existência após a matéria, acreditam de formas diferentes na existência a mais da matéria. E aí utilizam essas pequenas diferenças para criar obstáculos entre nós. Veja só que Madre Teresa dizia o seguinte: se você fizer uma passeata contra a violência, eu não irei. Mas se você fizer a passeata em favor da paz, eu estarei lá. Porque ela falava sobre esse positivismo, sobre a maneira positiva que nós víamos as coisas. E nós não. Nós pegamos pequenas diferenças entre as doutrinas e religiões e nos desviamos, nos separamos e usamos elas para atacar. Toda religião, toda doutrina é feita para aprimorar os seus conhecimentos em Deus, é feita para aprimorar a sua vida, para melhorar, para te reformar. Quando ela é usada como arma, você não vai estar cumprindo o que Cristo veio à Terra dizer. Se você é evangélico e tem horror e tem pavor aos espíritas, aos espiritualistas, você não está pregando ao amor ao próximo. Se você é católico e não concorda com o evangélico, e na verdade não é só não concordar, porque o não concordar é normal, mas você tem preconceito contra essa ou outra religião, você não prega o que vem dizendo a sua própria religião, o que vem dizendo na maternidade de Maria, o que vem dizendo nos santos que vocês têm. Se você é espírita e critica o espiritualista, e critica o umbandista, e critica nossos irmãos do candomblé ou de qualquer outra religião, você não está a cumprir o que o espiritismo kardecista, né, de princípios kardecistas, propõe, que é a caridade. Fora da caridade não há salvação, e sem amor ao próximo não há caridade. Então veja bem que, passando mais a introdução de Kardec, ele vem dizendo que o espiritismo é o fruto do estudo coletivo dos espíritos evoluídos e não é fruto do Kardec. O Kardec é simplesmente o codificador. Então, uma vez que a gente se intitula kardecista, muitas vezes nós estamos colocando os princípios, estão como colocando o codificador à frente do que realmente é. O codificador tem a sua importância, mas foi codificador. A doutrina espírita, o espiritismo, ela é fruto de estudo coletivo dos espíritos evoluídos e não tem, portanto, um criador definido. Ela não é obra individual, ela é obra coletiva. Olha, a doutrina de Moisés, ela ficou incompleta. Então, assim, ficou inteligível, mas incompleta, e ficou circunscrita ao povo judeu. Então foi preciso Jesus vir no Novo Testamento e aprimorar e completar. E depois que ele trouxe o cristianismo e se espalhou-se pela terra, ele fez uma certa completude nessas obras de Moisés, mas não converteu a todos. Então, de repente, vem o Espiritismo como um consolador prometido por Jesus no Novo Testamento para aprimorar, para poder vir explicar, para poder completar. Assim como todas as outras doutrinas. Eu estou usando ela como consolador, mas todas as outras doutrinas são, tá bom, gente? Então, bem, ele diz no final o seguinte: o espiritismo ainda mais completo, com raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. Vou ler de novo. O espiritismo ainda mais completo, com raízes em todas as crenças, converterá a humanidade.
Como eu disse para vocês, o Espiritismo é maior do que tudo, o Espiritismo é maior do que denominação, o Espiritismo é maior do que a doutrina espírita, do que os princípios kardecianos. O Espiritismo é maior do que a doutrina umbandista, do que a doutrina evangélica, do que a doutrina catolicista. O Espiritismo é um consolador que veio nos explicar as lacunas que estavam existentes. E ainda assim não é inacabado. Então, bem, gente, essa foi um pouco do que eu venho estudando sobre o espiritismo na Bíblia. Eu acho muito importante que os espíritas, enquanto kardecistas, espiritualistas, umbandistas, os católicos, eles utilizem mais da Bíblia, eles tenham mais intimidade com a Bíblia, para poder também fazer ou tecer críticas ou tecer comentários fundados no que se é estudado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas é a verdade una a Deus. Não é a verdade da interpretação do que se quer entender. Então, para terminar esse nosso bate-papo, primeiro, deixa eu dar um recadinho. Júnior manda um recadinho para a mamãe Solange e para a filhinha Júlio. Júnior manda um beijo para a mamãe Solange e para a filhinha Júlia. Ah, gente, também tem um marido muito. Hoje é dia também dos maridos muito apaixonados, tá? Eu tô com um marido muito apaixonado aqui, chamado Joélio Ferreira. Ele diz que ela é o amor da vida dele e o amor da vida pela eternidade. Tá mandando um beijo para Letícia e para Gabriel. Letícia e Gabriel? Isso. Então, ele morreu de um infarto, tá, gente? Ele tá tentando dizer para que a mulher dele, a esposa, se estiver no chat, dá um oi pra gente, tá bom? Joélio perguntou sobre Joilton também. O pessoal parece que é de Campina Grande, não sei explicar, tá bom? Então, se a esposa dele estiver aí no chat, por favor, entrar em contato. Tô com o seu Eduardo também, que quer mandar um beijo pro Duda, tá bom? Seu Eduardo amante de cavalo, como ele está dizendo aqui, certo? É, Tá, eu vou tentar explicar uma outra. Eu sei que a gente está passando do horário das explicações e eu tenho alguns recados das pessoas que estão aqui, mas eu preciso terminar essa nossa live de explicações falando sobre o Daniel, o meu mentor. Ora, muita gente me pergunta o que Daniel acha sobre tudo isso, sobre doutrina, sobre se ele segue, sobre que ele quer que eu siga uma doutrina. O Daniel me diz o seguinte, que nós, enquanto espíritas, enquanto seguimos os princípios kardecianos, nós dizemos que a maior caridade é a propagação da doutrina espírita, é a propagação da caridade. E isso é verdade. Mas veja bem, quem mais propaga, igual Daniel me fala sempre, quem mais propaga a doutrina? Quem fala para os que já entendem ou quem fala e atrai aqueles que não conhecem a doutrina ainda? Você falar para quem sabe muito é falar muito do muito. Você falar para aquele que desconhece, você tratar com amor e trazê-los para perto para que eles tenham conhecimento sobre a doutrina, isso sim é propagação. Então vejam bem, enquanto espíritas kardecistas, não se vincule dentro dos centros espíritas. Abram as portas dos centros espíritas para todas as outras religiões, para que eles possam conhecer a doutrina. E assim você vai propagar. Então Daniel sempre me diz que a forma de propagação de qualquer doutrina, a forma de propagação é pregar a palavra de Deus, é pregar Jesus Cristo, é pregar os princípios crísticos, tá certo? Então, Daniel vem nessa amplitude de abraçar todo e qualquer irmão de qualquer religião. Tanto é que a denominação da casa dele é Casa da Caridade Inácio Daniel, com cunho a abrigar toda e qualquer profissão de fé, toda e qualquer pessoa que professe a fé em qualquer religião. O respeito, o amor, a caridade, a fé em Deus e o perdão é os princípios que vão reger a nossa casa da caridade, tá bom, gente? Então, Daniel é um espírito evoluído suficiente para entender que para divulgar qualquer doutrina, você precisa trazer para perto aqueles que desconhecem e não ficar criticando ou se fechar naqueles que já têm conhecimento. Dessa forma, só se fala muito do muito, tá bom? E agora eu vou dar mais um recadinho. Ah, é um menino muito lindo, tá dizendo que tá com o vô dele. Aliás, é o vô dele, o seu João. É seu João Bacite que tá falando, que tá com o João Victor, tá, mãezinha? É,
não se preocupa, mãe, você precisa seguir a sua vida. Eu sei que está dolorida, eu sei que a forma que foi para você está sendo muito terrível, mas olha, não foi só ele, várias pessoas acometem isso. Fica tranquila que Deus tudo pode, Deus é Pai, Deus é acolhedor, Deus é perdão. O João fala muito que queria o perdão da menina, que eu não vou falar nomes aqui, mas que a mãezinha sabe. Ele quer pedir perdão pelos erros dele, pelo erro que aconteceu. Ele se arrepende muito do ato que ele fez agora, mas está sendo assistido pelo vô, pelos espíritos evoluídos. Fala das tias, fala do pai, tá bom, mãezinha? Então fica com Deus, fica forte, procura fazer a caridade em nome do João Victor e assim você vai estar atendendo o princípio, tá bom? É um menino lindo, lindo, lindo e muito amoroso, mãe. Muito amoroso mesmo. Tô também com seu Reginaldo eh, Secundino. É isso, seu Reginaldo? Isso, seu Reginaldo Secundino, tá bom? Ele tá mandando um beijo para Djalma e para Tatiane, tá bom? Ele tá mandando um beijo para a mulher dele, a dona Júlia. Ele tá dizendo que é muito apaixonado por você, que você é o amor da vida dele. Tá mandando um beijo para dona Maria Aparecida, tá dizendo que ele é seu chuchu para sempre. Para sempre ele é seu chuchu e diz também que é conhecido como Cuti, tá bom? Então, dona Júlia, um beijo, é um apaixonado pela senhora também, tá bom? Então, agora a gente vai passar para as perguntas e depois para o chat. Vamos lá para as perguntas. Lucélia Cecília, um beijo, Lucélia, minha linda. Mayra, o que te causa medo em relação ao seu compromisso com a espiritualidade? O que me causa maior medo, meu compromisso com a espiritualidade, é a forma como eu levo ela às pessoas. É se ela chega com o objetivo que foi denominado, se ela chega com o objetivo respeitoso do consolo, com o objetivo respeitoso da caridade, se ela chega nas pessoas da forma que foi determinado para que se chegue. Eu tenho muita preocupação com a minha mediunidade, no que ela pode respingar, sendo sinceramente, na minha família. Porque os ataques que eu sofro, geralmente eu absorvo bem. Por um certo tempo, não. Eu precisei de algum tempo para me adaptar. Mas eu tenho muito medo quando esses ataques se seguem à minha família, por exemplo. Eu tenho muito medo da mediunidade quando eu tenho que ser guardiã de um trabalho como sou, não só de um trabalho mediúnico, mas de um trabalho de caridade. E por causa desse trabalho, eu preciso ter o controle e preciso ter o respeito das pessoas que ali estão para com o trabalho, para com as pessoas necessitadas. E assim, ao longo do tempo, eu adquiri algumas pessoas que ficaram com muita raiva de mim e que ainda assim me atacam, mesmo sabendo do trabalho. Então, eu tenho esse receio da minha mediunidade, sinceramente falando para vocês. Um beijo, Fábio Henrique. Ele pergunta: Mayra, boa noite. Mentor e anjo da guarda são os mesmos? Sim, são as mesmas. São as mesmas, são denominações diferentes para a mesma coisa, tá bom? Algumas religiões usam anjo da guarda e algumas religiões utilizam mentor, tá bom? Vocês ouviram um violãozinho? É meu filho aqui tocando no fundo. Ah, eu quero mandar um abraço, um beijo bem grande pro Alex, primo, meu primo, primo do meu marido, pra tia Vera, essa linda, pro pessoal de Januário. Eu quero mandar um abraço pra tia Neca. Eu quero dizer para vocês que o seu Marcílio tá bem, tá com Dona Aidil, tá com as irmãs e com o irmãozinho que se foi também. Eu quero dizer para a mulher dele que ele tá muito bem seguindo, só com muita saudade também de vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês. Patrícia, um beijo, Patrícia Vila. Mayra, a alma e espírito têm diferença? Tem sim. Geralmente a gente diz que a alma está dentro de nós enquanto encarnados, né? E o espírito é quando ele está fora da matéria, tá bom? Valéria Marques, um beijo. Mayra, é verdade que escolhemos os nossos pais antes do nascimento? Na realidade, nós nascemos na família em que nós deveríamos nascer, para ajustar algumas coisas da encarnação passada ou por missão.
Sim, todo mundo que entra na sua vida, o seu familiar sanguíneo, foi um ajuste que você deve fazer, um ajuste que deve ser feito, tá bom? Marta Cecília, um beijo. Beijinho do Ramon. De que lado fica o espírito quando você os vê? Porque você olha para frente e não mostra nenhum desvio de olhar para o outro lado. Olha, Marta, sabe o que eu aprendi ao longo da vida? Que se eu olhasse diretamente para o espírito enquanto eu falasse com as pessoas começam a me achar doida, esquizofrênica. Desde pequena eu aprendi isso. Então, ao longo da minha mediunidade, ao longo que eu fui crescendo, eu aprendi a não olhar diretamente aos olhos deles. Então, muitas vezes eles estão do meu lado, feche os olhos para escutá-los melhor, porque seria mais fácil que eu olhasse para eles, porque assim eu também poderia ver os lábios. Mas eu aprendi isso ao longo da vida, então eu fecho os olhos para escutar melhor. Algumas vezes sim, eles estão à frente aqui do computador, e algumas vezes do lado. O nenenzinho estava do lado, por curiosidade, explicando. Elaine e Cristina, um beijo. Você já teve algum encontro com irmãos sofredores? Sim, já muitos, muitos irmãos sofredores. E E é um sentimento muito grato de poder ajudar eles também e eles também poder nos ajudar. Eles nos ajudam com o exemplo deles, né? Com o exemplo de sofrimento, dos erros, eles nos ajudam muito, tá bom? Mara, um beijo. Mayra, mais um espírito que acabou de desencarnar pode se comunicar? Pode, pode sim. Kardec também explica isso. No livro dos médios você pode ver quem pode ser evocado lá, tá bom? Eu acho que é 275, se eu não me engano. Se eu tiver errado, alguém aí do meu grupo, por favor, corrige e coloca no chat para ela, tá bom? A qualquer momento, pode ser inclusive na hora do desencarno, tá bom? Alice Santos, um beijo. Daniel, Mairo, o Daniel sabe Esperanto? Te aconselham a aprender o Esperanto? Eu estou aprendendo. O Daniel sabe, me aconselham sim, tá bom? E eu estou aprendendo, mas é complicadinho que é danado, né? Tá, gente, espera aí que chegou um senhor aqui. Ah, meu filho, nós não vamos botar fogo em nada, viu? Chegou aqui dizendo que quer para botar fogo em tudo. Não vou terminar o resto, viu? Mas disse que a filha dele tá aí no chat, Cris. Se você tiver aí, seu pai tá aqui querendo botar fogo em tudo. Gente, é uma expressão dele, tá? Diego, um beijo, meu lindo. Mayra, você vê espíritos na rua também? Sim, qualquer lugar, o tempo inteiro. Eu tô igual aquele filme. Como é o nome daquele filme? Não, não. Aquele filme do menininho. Como é o nome do filme do menininho que diz que vê espírito o tempo inteiro, o tempo todo? O Sexto Sentido. Eu sou assim desde pequena também, viu? Às vezes, por causa do problema que eu tenho na visão, eu não vejo os encarnados direito, mas os desencarnados eu vejo bem. Ricardo, peraí, passou. Algum Ricardo perguntou se eu tinha medo da morte. Foi isso, se eu tinha medo de morrer, talvez seja isso. É, não, eu não tenho medo da morte. A morte passa a ser, né? A morte passa a ser um mero instrumento da passagem, né? Da saída do espírito da matéria. Então, não tenho. Sei que ficarei se for antes, né? E quero ir antes, claro, eu tenho o desejo de toda mãe, de antes dos meus filhos. Sei que ficaria com muita saudade dos meus filhos, de muitas pessoas e de muitas circunstâncias, mas eu não tenho medo e receio que eu irei cedo também, tá bom? Então, eu não tenho medo, não. Um abraço, tá, Ricardo, do Rio Grande do Sul. Um beijo, Elisângela, passando. Salve Deus, Getúlio. Ô, Cláudia, eu também estou ansiosa, viu? Um beijo pro pessoal de Franca, um beijo pro Recanto Maria de Nazaré, um beijo pro doutor Gotardo, que eu tive o prazer de passar uma comunicação da mãezinha dele, a dona Nilza, para a irmã Renata, pro Mauro. Ela fala do Xaninho, viu? Eu acho que eu não falei isso para você, doutor, mas ela fala do Xaninho. É uma senhora muito linda, um espírito muito lindo. Ivan tá querendo desligar, hein, gente? Logo dizendo. Thelma, um beijo. Rafael, um beijo. Nato.
Renato Daniel é do seu bebê, né? Não é o Luciano, seu bebê? Sim, pai. Sim. Eu sei que a saudade está grande, viu? Eu sei que a mãezinha está sofrendo. Patrícia Calisto, cadê a Camila? Roberto, um beijo. Val Arraes, um beijo. Diogo, um beijo. Patrícia, é do Índiozinho. Val Maria, Andréa Daúde, um beijo, minha querida. Zuca, um beijo. Vana Lúcia, um beijo. Sarinha, um beijo. Cláudia Lopes, um beijo. Então, gente, o Ivan desligou o chat e agora eu quero só agradecer para vocês. eh, as doações que vocês nos fizeram. A gente já está para mais da casa de 11 mil lanches entregues e 300 cestas entregues também. Muitos brinquedos foram entregues também, inclusive na aldeiazinha dos índios aqui. A gente está fazendo comida todo sábado, a gente aceita doação lá na casa da Caridade do Inácio Daniel, de arroz, de feijão, de macarrão, de sardinha, de café, de açúcar. Essa é para o projeto Sinal Aberto, que a gente está entregando cesta também, além para os cadastrados das famílias que a gente já tem, para os 160, a gente está entregando para os autônomos, para as pessoas que estão sofrendo também com essa pandemia. Então, a gente quer agradecer um beijo muito grande pelas doações que têm chegado. A gente aceita mortadela, a gente aceita biscoito, a gente aceita água, a gente aceita suco, enfim, nós aceitamos todos os tipos de insumos. Nós já estamos no final de entregar, entregamos todos os presentes do Dia das Mães. No dia 31 de maio, antes, perto, a gente vai fazer toda a prestação de contas com vocês, de quantos presentes foram. A gente vai prestar contas também dos lanches, das cestas, enfim, de tudo. Dos kits de máscara, a gente está aceitando kit de máscara e gel, álcool em gel também, tá bom? Um beijo muito grande para os meus irmãos Patrícia e Manu. Um beijo grande para o meu irmão lá do Jati, o Guertinho. Um beijo grande para minha mãe, para minha irmã, que deve estar me assistindo, para a Nobinha e para todo mundo de lá. Um beijo grande para Maria de Nápoles, que está fazendo um novo centro. Um beijo grande para todos vocês do grupo Inácio Daniel, que hoje erraram todos. Gente, antes de começar a live, eu faço uma apostinha com eles lá no grupo e ofereço uma prenda para quem acertar o tema da live. Ninguém acertou hoje. Todo mundo fraco, viu? Um beijo grande a todos vocês, um beijo no coração. Quero agradecer ao grupo Alegria é Servir, que doou para a Casa da Caridade Inácio Daniel toda a parte de drywall de baixo para a gente fazer as nossas salas. Nós não tínhamos condições de fazer e o grupo Alegria é Servir, junto com a Patrícia, nos fez essa doação. Depois, quando estiver pronto, a gente vai fazer um vídeo para agradecer. Muito, muito, muito obrigado. Que Deus cubra vocês de bênçãos, de muito amor, cubra sua casa, seu trabalho, enfim. Todo lugar que você colocar o pé, que seja abençoado e protegido. Um beijo.